Olá, eu sou o Fábio Sobieck, profissional de cibersegurança e eu te ajudo a entender os métodos de ataques dos hackers e como se defender. Você está no podcast Blue Team Academy e no episódio de hoje vamos falar sobre incidentes de segurança. Como que as empresas detectam que estão sendo atacadas e o que elas fazem a partir dessa detecção. Mas antes, se você gosta desse tipo de assunto, de segurança da informação e quer trabalhar com isso, não esqueça de assinar aqui o canal para não perder nenhum episódio novo que eu posto semanalmente. Se você quiser receber atualização dos conteúdos, matérias comentadas, aviso de empregos na área e até mesmo um calendário de eventos de segurança, na descrição aqui do vídeo tem um link para você se cadastrar e aí também baixar o meu e-book grátis Conquiste sua vaga em segurança da informação. Ao se cadastrar, então, eu te mando semanalmente novidades por e-mail e você também recebe o meu e-book gratuitamente por e-mail. Então vamos para a nossa vinheta e já começamos o nosso episódio de hoje. Muito bem, pessoal, vamos começar falando de como que uma empresa detecta um ataque hacker. Se a empresa ela tem uma área de segurança estruturada, como um centro operacional de segurança, que em inglês nós usamos o termo Security Operations Center, ou a sigla SOC, SOC. No SOC, normalmente, tem diversos sensores que medem as informações que chegam de diversos sistemas. Por exemplo, o firewall ele avisa o SOC sobre as conexões externas com destino a um determinado IP da empresa. E é relativamente fácil para um firewall determinar, por exemplo, que se de um mesmo IP estão partindo diversas tentativas de conexão na porta TCP/21, 22, 23 e assim por diante, isso pode ser uma tentativa de scanning de portas. Se você pega, por exemplo, um software como o Nmap e pede para ele checar quais portas de um determinado IP estão respondendo, a maneira como essa ferramenta, o Nmap, vai fazer isso é necessariamente tentando se conectar a cada uma das 65 mil portas TCP que nós temos. E aí ele vai te responder quais aceitaram as conexões e quais não aceitaram essas conexões. E, portanto, estão fechadas. É por isso que no Nmap nós temos uma opção de comando, por exemplo, para não fazer esta consulta de portas em uma ordem numérica. Ou ele pode fazer a cada consulta com um espaço de tempo, ou numa outra maneira, numa tentativa de não ser detectado pelo firewall. Mas voltando ao básico, o firewall ele detecta que tem alguém tentando fazer um port scan. Ele reporta isso para o SOC. E o SOC pode tomar uma ação ou aguardar por mais sinais, ou seja, começar uma investigação desse incidente. Esta ação, ou mesmo essa decisão de aguardar, nós chamamos, na disciplina de segurança da informação, de resposta a incidentes. Em empresas bem estruturadas, nós temos normalmente um plano de resposta a incidentes. Ou seja, os profissionais de segurança previamente avaliaram todos os cenários de incidentes que podem acontecer com a empresa e nesta lista, por exemplo, o port scan provavelmente vai estar lá. E neste plano tem uma ação recomendada para que o SOC execute aquela ação. E, por exemplo, se é um port scan que foi detectado, vai ter uma lista de ações que ele deve fazer. Por exemplo, uma dessas ações é bloquear o IP de onde está partindo o ataque. Ou simplesmente configurar para que o firewall faça o descarte desses pedidos de conexão daquele IP. E por que essa decisão ela precisa ser planejada antecipadamente? Porque se, por exemplo, eu decidir bloquear um IP, o computador do atacante ele vai receber uma resposta de uma conexão negada. E ele vai perceber que o ataque dele foi respondido e remediado. Já se eu optar, por exemplo, por simplesmente parar de responder ao atacante, ele vai levar um pouco mais de tempo para perceber que não está recebendo respostas do alvo.
E nesse momento ele pode achar ou que o host atacado caiu ou que ele perdeu a conexão. Só que o principal aqui é que o atacante ele vai gastando tempo. E em termos de segurança da informação, o que nós, na defesa, precisamos é ganhar tempo do atacante. Quanto mais tempo o atacante demora para executar o ataque, ser bem sucedido no ataque, melhor para nós na defesa, ao ponto que este atacante vai chegar a pensar em desistir daquele alvo e tentar uma outra empresa, tentar um outro alvo. Então, o nosso trabalho em segurança defensiva é a maior parte do tempo proteger e garantir a resiliência dos alvos de maneira que o atacante desista daquele alvo, ok? Há quem diga que parar de responder é melhor do que bloquear, mas isso é uma discussão que nós vamos ter um outro dia. A partir da hora que é detectado um ataque, é importante que você entenda a diferença entre evento de segurança e incidente de segurança. De maneira geral, os eventos de segurança são quaisquer ocorrências que são identificáveis e que têm impacto ou potencial impacto na área de segurança da informação. Isso pode ser um login de usuário, acesso a arquivos, tentativas de login fracassadas, entre outros exemplos. Já os incidentes de segurança são eventos de segurança que comprometem ou que violam as políticas de segurança da informação, como, por exemplo, uma tentativa de ataque, uma violação de dados ou uma instalação de um malware. E por que é importante nós entendermos a diferença entre incidente e evento? Porque o SOC ele vai trabalhar com ambos e, em alguns casos, uma certa ordem de eventos pode levar você a deduzir que ali está ocorrendo um incidente. Por exemplo, se você tem um login de um usuário na sua rede interna, isoladamente é um evento de segurança. Mas, se você tem um login de usuário vindo da rede interna e com o mesmo usuário está vindo um outro login da rede externa, vindo da internet, por exemplo, em questão de minutos, isso já pode significar que tem um incidente de segurança. Deu para entender a diferença entre os dois? Um outro exemplo são duas tentativas de login errado em uma aplicação. Isso pode ser considerado um evento. Em seguida, tem uma conexão de sucesso vinda de fora. É um outro evento. E aí, nós temos, por exemplo, um evento que é um pedido de troca de telefone e reset de senha, logo em seguida. Esse conjunto de duas tentativas erradas, uma tentativa com sucesso e um pedido de troca de dados, ele já pode representar um incidente de segurança. Por quê? Vamos imaginar que o atacante ele tentou uma, duas, na terceira senha ele teve sucesso. A primeira coisa que ele vai fazer depois do login é trocar alguns dados para evitar, por exemplo, que a vítima faça um reset de senha ou que ele troque ou peça o suporte à empresa. Então, é importante a gente entender esses pontos que eventos encadeados podem se tornar um incidente. Para detectar, então, esses incidentes, nós podemos usar algumas ferramentas. Primeiro, temos os sistemas de detecção de intrusão, que também é chamado de IDS, que é a sigla em inglês, Intrusion Detection System. Esses sistemas eles monitoram o tráfego de rede e os eventos de sistemas em busca de atividades suspeitas, ou consideradas anômalas ou anormais. Eles geram alertas quando detectam algo fora do comum e permite que a equipe de segurança, o SOC, tome as medidas mais rápidas. Então o IDS, ele simplesmente detecta as alterações ou detecta coisas que não são normais dentro da sua rede, examinando o pacote, examinando cabeçalhos de pacotes de redes e avaliando o conteúdo desses pacotes também. Em seguida, nós temos os sistemas de prevenção à intrusão, ou IPS. Normalmente, a gente vê as siglas IDS e IPS juntas,
mas são, em teoria, sistemas distintos. Alguns dispositivos eles podem fornecer os dois sistemas na mesma solução. O IPS ele é um sistema de prevenção de intrusão. Ao passo que o IDS só detecta e não toma nenhuma ação, o IPS ele vai tomar uma ação. Então, além de detectar as atividades suspeitas, o IPS também pode bloquear, por exemplo, prevenir essas atividades em tempo real. Isso é especificamente útil para interromper ataques antes que eles possam causar danos significativos. Então, por exemplo, uma das ações que o IPS pode fazer é o reset da conexão. Existe um comando na rede, né, um pacote com header de reset, e você reseta aquela sessão, aquela conexão. Ele pode enviar isso quando ele detectar que aquilo pode ser um ataque, ele manda um reset na conexão do client ou do servidor para que ele possa, então, cortar aquela comunicação. Outra coisa, por exemplo, que um IPS também pode fazer é agir junto com o firewall e enviar alterações para o firewall em tempo real. Então ele detectou que aquela fonte de IP ela é um atacante, então ela coloca, por exemplo, essa lista, esse IP de ataque numa lista de negação, uma lista de drop, e por alguns minutos o firewall vai bloquear ou vai eliminar todos os pacotes vindo daquela origem. Então, essa é uma função, por exemplo, que o IPS pode fazer. Outra ferramenta que é essencial é o SIEM. SIEM significa Security Information and Event Management, ou gerenciamento de eventos e de segurança da informação. O SIEM ele coleta dados de logs de ferramentas, né? Por exemplo, log do Apache, log do Firewall, eventos de segurança e alertas de várias fontes. Ele faz uma análise e correlaciona esses dados, ou seja, ele pega informações do Apache com informações do banco de dados MySQL, com informações do Linux, ele junta essas informações, faz o encadeamento disso e pode, então, indicar um ataque, como eu citei anteriormente. Além disso, o SIEM ele gera alertas em tempo real e relatórios detalhados para a equipe de segurança. Por que isso é útil para nós? Porque não só pós-ataque, que você vai fazer uma cronologia do ataque, mas também em tempo real, o alerta, o SIEM, ele vai recebendo essas informações à medida que ele detecta uma tentativa de ataque ou algo que precisa ser investigado, ele dispara um alarme. E aí, assim, você já deve ter visto vídeos ou imagens de um SOC, uma sala onde ficam vários consultores e analistas e ficam telões bem grandes, assim, cheio de gráficos e tudo mais. O alerta, ele vem dali, certo? E ele, vamos dizer assim, algumas ferramentas chega a piscar a tela, chega a ter alertas sonoros quando um ataque está em andamento. Então, o analista do SOC, ele está ali justamente para avaliar e responder esse incidente de acordo. Então agora vamos falar sobre uma outra ferramenta também que é chamado de monitoramento de logs. É uma ferramenta assim, meio que alternativa para o SIEM, quando a empresa não tem grana para o SIEM, faz pelo menos o monitoramento de logs. Esse é um método, né, que envolve a revisão contínua dos logs dos sistemas, aplicativos e redes, de forma a identificar atividades incomuns. Então, ferramentas são automatizadas, podem ajudar a filtrar esses grandes volumes de dados e destacar os eventos que são suspeitos e que precisam de investigação, né? Uma outra ferramenta que nós também utilizamos, aí já na parte de análise de incidentes, é a ferramenta de análise de tráfego de rede, né? Por exemplo, o Wireshark. Os profissionais de segurança eles podem inspecionar esses pacotes de dados em tempo real e procurar também por anomalias. Caso você, por exemplo, não tenha o IPS, o IDS para fazer isso para você, você pode fazer isso manualmente e que possam indicar aí os ataques. Isso é especialmente útil para detectar comportamentos maliciosos que não são capturados por outros métodos. Só que assim,
Fazer uma captura de pacotes com o Wireshark leva um certo tempo, você tem que ter uma certa familiaridade com o software. Então, fazer isso manualmente, às vezes, é um trabalho bastante intenso. Então, é óbvio que esses casos, numa rede menor, alguma coisa é mais fácil. Na grande empresa, você tem que ter ferramentas de automação. E mais recentemente, nós temos os XDR, que significa Extended Detection and Response. É uma solução de segurança que fica integrada e que coleta e correlaciona dados de várias fontes, como endpoints, dispositivos de redes, servidores e aplicativos. Diferente das soluções tradicionais que se concentram em uma única camada, o XDR então ele oferece uma visão mais abrangente do seu ambiente de TI. O XDR está mais sendo utilizado em ambientes de nuvem, porque as próprias empresas, né, AWS, Azure, Google Cloud Platform, elas têm oferecido esses serviços de XDR para ambientes de nuvem. E aí você pode, então, monitorar, né, o seu ambiente virtual lá dentro do cloud através de ferramentas como essa, o XDR. Uma outra coisa bastante importante saber é que existe um ciclo de vida de incidentes, e isso é fundamental para você, que vai ser um profissional de segurança da informação, para garantir que a organização possa identificar os incidentes, responder esses incidentes e se recuperar o mais rápido possível dessas ameaças. De novo, nosso trabalho na defesa ele não é de simplesmente proteger e falar nunca sua empresa vai ser atacada, mas quando ela for atacada, que ela possa se recuperar rapidamente, que ela possa se proteger. O primeiro passo desse ciclo de vida é a identificação e detecção. Então, nessa etapa, como eu já citei anteriormente, envolve o monitoramento dos sistemas, das redes e identificar essas atividades suspeitas ou anormais. Então, para isso, nós vamos utilizar ferramentas como IDS, IPS, CIEM, XDR, para coletar e analisar essa massa de dados que nós temos em tempo real e gerar aí os alertas quando algo fora do comum for detectado. Tá? Após a detecção, nós temos o segundo passo, que é um possível incidente. Então, nós vamos passar para a análise. Nessa fase, os analistas de segurança eles vão investigar esse alerta e determinar se são incidentes reais ou falsos positivos. Eles vão verificar a natureza do evento, vão verificar o impacto potencial, a origem dessa ameaça, o padrão, e a análise detalhada ajuda a entender a gravidade do incidente e qual a melhor forma de responder. Com base nessa análise, os incidentes então são priorizados. Esse é o terceiro passo do ciclo de vida. Isso significa que avaliar a urgência e o impacto potencial desse incidente vai fazer com que a empresa tenha uma melhor decisão na ordem de respostas. Por que a gente faz isso? Porque às vezes um atacante ele não age sozinho, ele age em grupos. E aí, para distrair o SOC, ele pede que um grupo faça ataques de menor impacto para distrair a atenção do SOC, enquanto um outro grupo faz um ataque mais complexo em outros locais. E como o SOC está distraído com aquele primeiro impacto, né, com aquela primeira decisão, ele passa a não monitorar mais o ambiente ou ignorar outros alertas de situações que provavelmente para a empresa seriam mais importantes. Então, por isso que é necessário ter priorização de eventos, porque os grupos hackers, eles não atacam sozinhos, não é um lobo solitário na maioria dos casos. Normalmente são grupos e eles fazem isso, eles sabem que a empresa tem um SOC, eles prendem a atenção do SOC com algo, como se a gente diria assim, algo mais cinematográfico, entendeu? Para chamar a atenção do SOC, enquanto em baixo nível, baixo nível de detecção e tudo mais, eles estão indo para pontos mais sensíveis da empresa. Então, esses incidentes aí que ameaçam dados sensíveis ou a continuidade dos negócios da empresa,
eles precisam ter uma alta prioridade e são tratados imediatamente. Eles deixam de atender, por exemplo, um ataque de DDoS para atender um ataque, por exemplo, de invasão ao banco de dados. A próxima etapa, então, é a contenção. Então, aqui na contenção, o objetivo é limitar o alcance desse incidente para evitar que ele se espalhe na empresa e cause mais danos. Esse é o chamado, por exemplo, ataque lateral. Às vezes o atacante ele chega em um determinado alvo, só que aquele alvo ele não tem dados sensíveis e tudo mais. Então, o pessoal fala, não, tudo bem, chegou até aqui, não tem problema. Só que daqui, dessa máquina que ele comprometeu, ele pode comprometer outras máquinas na rede compartilhada. Então, a contenção é e deve ser imediata para que o atacante não tenha como vazar para outras máquinas em ataques laterais. Então isso pode envolver desde a desconexão de sistemas comprometidos, bloqueio de endereços de IPs, que são considerados maliciosos, restrição de acesso comprometido, desligamento de sistemas. Muitas das empresas, por exemplo, utilizam os honeypots. Honeypots são servidores que simulam um servidor de dados ou simulam um servidor web e tal, que é o alvo dos atacantes, para que o atacante chegue até aquela máquina, ele fique contido em um espaço ali de rede segregado. Então ele acha que ele atacou uma máquina de verdade, na verdade ele está atacando uma máquina que é um honeypot, tá? Uma vez que esse incidente, então, ele está contido na fase de contenção, nós vamos começar a erradicação, certo? Nessa etapa da erradicação, a equipe de segurança ela remove essa ameaça do ambiente, e isso pode incluir a remoção do malware, ou de um rootkit, ou de um servidor que foi comprometido e aí precisa de uma análise melhor. Então eles tiram essa máquina da rede, aplicam os patches de segurança, fazem as correções de vulnerabilidade que permitem aquele incidente ocorrer, então eles recuperam a máquina. Na maioria dos casos, gente, por exemplo, nessa parte de erradicação, eu prefiro tirar essa máquina e não utilizá-la mais, certo? Então, não vamos dizer assim, não colocar essa máquina de volta no ambiente, tá? Então, depois da erradicação vem a fase de recuperação. Na recuperação, aqui o objetivo é restaurar o sistema operacional ao estado normal. Então, os sistemas afetados são restaurados a partir de backups seguros e todas as funções críticas são verificadas para garantir que operem corretamente. E também nessa fase é crucial que a recuperação seja feita de forma segura para evitar reinfecções. O que é essa fase de recuperação? Por exemplo, meu servidor de banco de dados ele efetivamente foi atacado. O que me garante que esse cara não foi, esse atacante não substituiu uma biblioteca ou ele não está escondido em outras partes desse sistema operacional? Então, na fase de recuperação, o que nós fazemos é subir um novo host com aquele serviço e transferir o backup de um host para o outro, sem necessariamente utilizar aquelas informações ou arquivos ou configurações daquela máquina comprometida, porque você não sabe dali o que foi alterado ou não, certo? Então, essa fase de recuperação é praticamente substituir uma máquina que foi condenada, né? Ela foi comprometida, condenada, você substitui ela por outra. E, finalmente, a fase final do nosso ciclo de vida de resposta a incidente é a revisão pós-incidente. Nessa etapa, então, a gente envolve aí uma análise detalhada, normalmente uma análise forense do incidente e de como a resposta foi executada, e a partir daí você vai identificar aquilo que você pode melhorar, aquilo que você pode continuar fazendo, que deu certo, e assim você vai melhorando o seu próprio processo de detecção, investigação e análise para eventos futuros. Porque é assim, gente, você foi atacado um dia,
não se esqueça que semana que vem esse mesmo atacante ou os colegas dele vão tentar te atacar de novo. Por quê? Porque já sabe que você tem, às vezes, um sistema pobre de segurança ou fragilidades, então eles vão tentar achar outros pontos, certo? Então, melhore bastante o seu ambiente, fortaleça bastante o seu ambiente nos próximos 3 meses, porque os ataques virão em maior quantidade, tá? Eles espalham a informação, olha, tal empresa eu já consegui atacar, todo mundo vai em cima de você, tá? Isso é fato. Então a equipe ela vai documentar esse incidente, as respostas que foram realizadas, as medidas preventivas como que isso vai mudar, né? Como elas vão ser implementadas para evitar ocorrências semelhantes no futuro. E é isso, gente. O ciclo de vida de detecção e resposta a incidente é um processo contínuo, né? Envolve aí, desde identificação, análise, priorização, contenção, erradicação, recuperação e a revisão. Você deve seguir esse ciclo de vida aí de uma maneira estruturada. Ele vai te ajudar a garantir que a sua organização possa responder de forma eficaz a esses incidentes de segurança e, de certa forma, aí, minimizar o impacto das ameaças cibernéticas, certo? Essa disciplina ela é uma melhor prática de segurança, né? Ela é recomendada dentro dos documentos aí de ISO e NIST, né? Então não tirei isso do nada, esse ciclo de análise de incidentes, ele é já algo bem estabelecido na nossa literatura, tá? Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio, né? Espero que você tenha gostado do tema de hoje. Se você gostou, deixa aqui o seu like no vídeo. Compartilhe esse vídeo, esse podcast com outras pessoas que também querem aprender sobre segurança da informação, né? Se você ainda não é um inscrito aqui do canal, se inscreve e aí você não vai perder nenhuma das novidades que a gente vem publicando aí semanalmente, tá bom? Se quiser que eu fale de algum tema específico aqui, alguma coisa que seja do seu interesse, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um episódio explicando essa sua dúvida. Muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo.